Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e que você esteja confortável com seus fones de ouvido. Caso não tenha feito sua inscrição, faça e ajude o canal. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, entre no nosso Insta, @Favaro. Caso queira auxiliar esse projeto de tornar a literatura mais acessível a todos, use a nossa chave Pix, marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história de Howard Phillips Lovecraft, Os Fungos de Ugot. O livro. O lugar era escuro e poeirento, meio perdido num labirinto de vielas junto aos moles, cheirando a coisas raras trazidas de outros mares, envolto em estranhas névoas agitadas pelo vento. Uns vidros em losango, que a geada e o fumo velavam, deixavam entrever pilhas e pilhas de livros, como tocidas árvores. Desde o sobrado até o teto putrefato amontoado de sapiência antiga a baixo preço. Enfeitiçado eu entrei, e de um montão cheio de teias um cartapácio tirei, e ao acaso o folheei, estremecendo ao ler aquelas palavras raras que pareciam esconder de olhares humanos um prodigioso segredo. E então, quando o vendedor astuto em volta quis achar, apenas um eco de gargalhadas pude encontrar. 2. A perseguição. Guardei o livro debaixo do casaco, preocupado por furtar tal objeto aos olhares em semelhante sítio, enquanto apressava o andar ao longo das velhas ruas do porto, virava a cada instante receoso a cabeça. Opacas e furtivas nas vacilantes casas de tijolo, as estranhas janelas espreitavam os meus rápidos passos, intuindo o que almejavam custodiar. Ansiava pelo clarão redentor de um puro azul de céu. Ninguém me vira furtá-lo, ninguém. E, no entanto, ainda tinha na cabeça uma oca risada. E eu percebi que mundos de noturna maldade enchiam o volume que havia cobiçado. O caminho tornava-se cada vez mais estranho. Os muros demenciais assemelhavam-se, e atrás de mim, ao longe, uns passos invisíveis ressoavam. Capítulo 3. A chave. Não sei que deambulações pelas desertas e estranhas ruas do porto me levaram até ao lar. No vestíbulo comecei a tremer, lívido com a presença de entrar e de me achar trancado a ferrolho por trás da pesada porta. Eu tinha o livro que indicava a via oculta que atravessa o vazio e as suspensas telas espaciais que sustentam em suas raias os mundos sem dimensão e guardam a eternidade no domínio que lhe é próprio. Por fim, era minha chave naquelas vagas visões espirais ao sol poente, bosques crepusculares gerando o opaco nos abismos além dos limites da terra, ocultando-se como memórias de infinidade. Era minha chave. Mas enquanto ali estava, sentado e balbuciando, no sótão, uma leve pressão fez abanar a janela. 4. Reconhecimento. Voltar ao dia em que eu ainda era criança. Vi, apenas uma vez, aquela fundura coberta de velhos carvalhos, acinzentados pela bruma que, ao subir do chão, envolve e afoga.
As formas abortadas que a loucura profanou. Via-a de novo, a erva cerrada e inculta, cobrindo um altar cujos signos gravados invocam, em idades sem fim, o inominado ao qual 1000 fumos tocam emanados de altas torres impuras. Olhei o corpo estendido naquela pedra úmida, sabendo que as coisas celebrantes nada tinham de humanas, e que aquele mundo cinzento não era o meu, mas sim Yugoth, o de além dos avisos constelados. E então o corpo lançou-me um guincho de agonia, e tarde demais soube que aquilo era eu. 5. Regresso à casa. O demônio me disse que a casa me levaria à vagamente recordada terra lívida e sombria, como um alto lugar, com terraços e escadas, rodeado de balaustradas de mármore pelos ventos do céu afloradas, enquanto milhas abaixo, um labirinto de torres e de cúpulas sobrepostas se estende à beira-mar. Uma vez mais, disse ele, ficaria eu subjugado, frente às velhas colinas, e ouviria da espuma o abafado longínquo rumorejar. Tudo isto me prometeu, e pelas portas do sol pôr me arrastou, por ondulantes lagos de chamas a passar me obrigou, e por tronos de ouro vermelho de deuses inominados, que ante o destino iminente gritam desairados, e na noite ante um abismo negro me fui achar, com o ruído das ondas arrebentar. Era aqui a tua casa, mofou ele. Quando visão tinhas então? 6. A lâmpada. Encontramos a lâmpada num buraco de um daqueles íngremes rochedos, cujos signos cinzelados nenhum sacerdote de Tebas saberia decifrar, e os assustadores hieroglifos aí inscritos eram um aviso para toda criatura viva de origem humana. Nada mais havia ali, a não ser aquela lâmpada de bronze, com restos de um estranho óleo no seu bojo, adornada com obscuros desenhos em volutas e símbolos que vagamente sugeriam desconhecidos pecados. Os temores de 40 séculos muito pouco significaram para nós quando carregamos o nosso diminuto espólio e minuciosamente o examinamos no escuro da tenda, com um fósforo aceso para experimentar o velho óleo. E ele ardeu, santo Deus, ele ardeu, mas as formas gigantescas que divisamos naquela enlouquecida fumarada, as formas gigantescas de respeitoso temor, para sempre nos deixaram a alma abrasada. 7. A colina de Zaman. A grande colina erguia-se perto da velha cidade, um penhasco contra o fundo da rua mais povoada, verdejante e cheia de bosques. Cá de baixo parecia escura e dominava com a sua altura o campanário junto à curva da estrada. Há 200 anos que se ouviam rumores sobre o que ocorria nessa ladeira que o homem devia evitar. Histórias de veados e de pássaros estranhamente mutilados, ou de garotos perdidos cujos pais tinham parado de esperar. Certo dia, o carteiro não achou o povoado no seu lugar, e ninguém voltou a ver os habitantes ou as casas. As pessoas vinham de Aylesbury e ficavam a olhar. No entanto, todos diziam ao carteiro que era um ingênuo, ou estava louco por dizer que conseguira descortinar os olhos carnívoros das altas colinas e as bocarras abertas de par em par. 8. O Porto. A 10 milhas de Arkham,
descobriram um carreiro ao longo da falésia alcantilada de Boynton Beach e aguardava o momento em que o ocaso coroa a crista que assoma por sobre o vale de Innsmouth. Ao longe, no mar alto, uma vela vogava branqueada por árduos anos de velhos ventos, carregada com o mal de algum fato inexplicável, e não erguia assim a mão ou a voz para saudá-la. Veleiros de Innsmouth, ecos de idas memórias de tempos já longínquos. A noite ia caindo, bem cerrada, quando cheguei ao topo de onde era meu hábito olhar a povoação. Além estão os campanários e os telhados. Mas olhai, as trevas propagam-se nas ruas, tenebrosas como tumbas. 9, o pátio. Aquela era a cidade que em tempos conhecera, a cidade leprosa e antiga onde multidões mestiças cantam a estranhos deuses, golpeando ímpios gongos em criptas sob infectas vielas junto às praias. As casas carcomidas com olhos de peixe miravam-me de soslaio, inclinando-se meio ébrias e não muito animadas, quando evitando as imundícies passava até franquear a porta do pátio negro, onde um homem devia estar. As paredes sombrias cerravam-se sobre mim, e eu comecei a blasfemar em alta voz por naquele antro ter caído em entrar, quando de repente 20 janelas rebentaram numa luz selvagem e se encheram de homens que dançavam. Loucas, mudas piruetas da morte os arrastavam, pois que nenhum cadáver tinha mãos ou cabeça. 10. As pombas mensageiras. Levaram-me aos bairros pobres, onde um viscoso mal desalinhava as descarnadas paredes de tijolo, e as caras contorcidas da hedionda multidão dava sinal pelos de fora a estranhos deuses e diabos. 1 milhão de fogueiras pelas ruas ardia, e dos terraços seres surtivos arremessavam para o céu bocejante pássaros sujos de lama, enquanto tambores ocultos num ritmo lento rufavam. Aqueles fogos sabia que coisas monstruosas anunciavam, e que as aves do espaço no exterior haviam estado. Adivinhava que criptas de escuro planetas tinham sobrevoado e o que de Tog traziam sob as asas. E os outros riam, até que de repente emudeceram, ao vislumbrar o que um dos pássaros no bico maldito levava. 11. O Poço. Seth Arnold, o lavrador mais de 80, ia contar quando o poço junto à porta tentou aprofundar, tendo só por ajuda o Webb para cavar e perfurar. Mofamos, pensando que em breve seu juízo ia voltar, mas, pelo contrário, também o Webb começou a dementar, a tal ponto que da quinta o tiveram de levar. 7. A boca do poço se deu então a entaipar, e as veias do nodoso braço esquerdo acabou por cortar. Depois dos funerais, algo nos fez encaminhar até ao poço para todos os tijolos arrancar, mas no buraco escuro, perdidas até grande fundura, só umas pegas de ferro conseguimos divisar. E então os tijolos tornamos a pôr no lugar, pois o covão nos apareceu profundo em demasia, para que alguma sonda o pudesse devassar. 12. O Uivador. Tinham-me dito para não passar pelo carreiro de Briggs Hill, que em tempos tinha sido a estrada até Zoar, uma vez que Gould Watkins, enforcado em 1704, deixara por ali certo vestígio monstruoso. Mas quando desobedeci e tive à vista
A casa envolta em era ao pé da grande escarpa. Não pensei nem em olmos, nem em cordas de cânhamo. Antes me perguntei por que parecia ela ainda tão nova. Parar um pouco a contemplar o declinado dia e ouvia uns débeis uivos vindos de um dos quartos lá no alto, quando através das vidraças cobertas de trepadeiras, um raio do pôr do sol colheu de surpresa o uivador. Eu o vislumbrei freneticamente e fugi daquele lugar. E da coisa a quatro patas, com uma face de homem. 13. Esperia. Ao entardecer, o sol de inverno refulgindo atrás das torres e das chaminés meio desprendidas dessa esfera sombria, franqueia os grandes portões a algum ano esquecido de antigos esplendores, antigos desejos divinos. Nessas chamas imensas ardem maravilhas futuras, que o medo não aflora, carregadas de aventuras, e uma fila de esfinges um caminho nos abre, por entre trêmulos muros e torreões, até longínquas liras. É a terra onde o sentido da beleza floresce, onde toda a inexplicada memória tem sua origem, onde o grande rio do tempo inicia seu curso, descendo pelo vasto vazio, em sonhos recamados de estrelas. Os sonhos aproximam-nos, mas uma doutrina antiga insiste em que o pé humano jamais pisou essas ruas. 14. Ventos estelares. Sobretudo no outono, a essa hora, em que tombam as sombras do entardecer, os ventos estelares derramam-se pelas ruas mais altas e desertas, onde assoma a luz fagueira de algum cálido aposento. As folhas secas agitam-se em estranhos redemoinhos. O fumo das chaminés enrola-se com etérea graça, atento às geometrias do espaço exterior, enquanto o Fomalhaut palpita entre as brumas do sul. É a hora em que os poetas lunáticos conhecem que fungos brotam em Yugot, que perfumes e matizes de flores enchem os campos de Niton, que nenhum jardim terrestre pôde ter, mas, por cada sonho que esses ventos ofertam, 12 dos nossos nos roubam. 15. Antárcticos. E no fundo do meu sonho, a ave enorme sussurrava estranhas coisas acerca de um cone negro no meio das imensidões polares. Lúgubre e solitário, se levanta na superfície gelada, açoitado pelos eternos redemoinhos de loucas tempestades. E ali nenhuma forma de vida tem o seu rumo natural. E somente pálidas auroras e sóis indistintos luzem por sobre esse sinal de pedra, cuja origem primitiva obscuramente os antigos procuram adivinhar. Se os homens o vislumbrassem, simplesmente perguntariam: que capricho raro da natureza era aquele que ali viam? No entanto, o pássaro falou-me de regiões mais vastas que aguardam, acocoradas e ocultas sob a mortalha de gelo. Deus nos ajude, o sonhador, cujas loucas visões lhe mostrem esses olhos mortos engastados em abismos de cristal. 16. A janela. Era uma casa velha, com estranhas alas tão emaranhadas que ninguém podia dizer que lhes conhecia bem a disposição. E num quarto pequeno, algures nas suas traseiras, havia uma singular janela entaipada com pedra antiga. A esse lugar, numa infância atormentada pelos sonhos, costumava ir sozinho quando reinava a noite negra e vaga, e destroçava as teias de aranha, sem qualquer ponta de medo,
sentindo-me, pelo contrário, cada vez mais maravilhado. Mais tarde, num certo dia, levei até lá uns pedreiros para descobrir que paisagem os meus antepassados haviam tentado encobrir. Mas quando perfuraram a pedra, impetuosamente entrou uma lufada de ar soprada pelo ignoto vazio do outro lado. Fugiram a 7 pés. Eu assomei-me e encontrei, um por um, todos os mundos selvagens que os sonhos me haviam mostrado. 17. Uma recordação. Era um lugar de grandes estepes e mesetas rochosas que se estendiam sem limite sob a noite estrelada, com fogos de acampamento que iluminavam debilmente manadas de bestas hiçudas cujos chocalhos tilintavam. Ao sul, na distância, a planície alargava-se e descia até uma escura muralha, correndo em zigue-zague, como uma imensa jiboia das idades primevas, que o tempo infinito gelara e petrificara. Eu tiritava estranhamente no ar frio e rarefeito, perguntando-me aonde estava e como ali havia chegado, quando uma figura embuçada na contraluz da fogueira se levantou, como uma figura que se acercou, tratando-me pelo meu nome. E ao mirar aquela face morta debaixo do capuz, perdi toda a esperança, pois tinha me comprometido. Os Jardins de Wynn, 18. Do outro lado da muralha de alvenaria antiga, que quase tocava o céu com suas torres musgosas, devia haver jardins em terraços esplendendo, com miríades de flores, palpitando com os volteios dos pássaros, das borboletas, das abelhas. Devia haver passeios e pontes erguendo seus arcos sobre os lagos de água tépida, repletos de flores de lótus, onde se refletiam beirais de templos, e cerejeiras cujos delicados ramos e folhas contrastavam, como um céu cor-de-rosa, onde as garças pairavam. Tudo ali devia estar, pois não haviam meus sonhos antigos franqueado à porta daquele labirinto de lanternas de pedra onde os sonolentos regatos traçavam seus sinuosos caminhos, guiados por verdes parras pendendo das latadas? Pois apressei-me em subir, mas mal cheguei à grande muralha sombria, descobri que, afinal, nela já nenhuma porta existia. 19. Os sinos. Ano após ano ouvi, sumido e ao longe, o som grave dos sinos, que o vento negro da meia-noite transportava, dobres que de nenhum campanário pareciam vir, uns estranhos repiques. Eram só o que achava. Através de um enorme vazio tinham voado. Em sonhos e lembranças uma pista busquei. Nos carrilhões que minhas visões albergam eu pensei, os da Plácida Innsmouth, onde as gaivotas brancas se demoram, planando em volta da velha torre de uma igreja que em tempos bem frequentei, perplexo. Aquelas notas longínquas eu ouvia tombar, mas numa noite de março, a fria chuva que pingava às portas da memória me fez de novo franquear até as velhas torres, onde um louco badalar soava, como dobrava, desde as sombrias correntes que através dos vales profundos mandam e se derramam no leito morto do mar. 20. Bestiagas noturnas. De que criptas saem, arrastando-se? Eu não sei dizer, mas todas as noites vejo essas criaturas viscosas, obscuras, cornudas, descarnadas, de asas membranosas e caudas que ostentam do inferno a bífida barbada. Chegam em legiões trazidas pelo sopro da nortada, com obscenas garras que me pungem e arranham e me agarram e me levam em monstruosas viagens.
até mundos pardacentos escondidos em profundos poços de pesadelo. Passam por sobre os picos denteados de Tok, sem fazer caso dos gritos que aos arrancos dou, e descem pelos abismos do fundo, onde os obesos Shoggoths chafurdam num duvidoso sonho nesse lago imundo. Mas, ai, se ao menos algum som pudessem soltar, ou uma cara tivessem onde ela costuma estar. 21. Nyarlathotep, do interior do Egito. Eis que por fim chegou o estranho obscuro ante quem os celas se inclinavam. Silencioso e descarnado, de enigmática altivez, ia envolto em panos vermelhos como as chamas do pôr do sol. À sua volta juntavam-se multidões ansiosas pelo seu ditame, mas ao deixarem-no, não sabiam contar que coisas tinham ouvido. Entretanto, pelas nações se difundia a pavorosa notícia de que, lambendo-lhe as mãos, o seguiam bestas selvagens. Cedo começou no mar um daninho nascimento. Em terras esquecidas, cúspides douradas cobriam-se de ervas ruins. O chão abriu-se e auroras dementes abateram-se sobre as tremebundas cidadelas dos homens. E então, esmagando o que por pirraça ele moldou, o caos insensato do pó da terra soprou. 22. Azathoth, pelo dementado vazio. O demônio me arrastou para lá nos ninhos de luz, nos limites do espaço. Me levou até que nem tempo nem matéria ante mim puderam estar, que ali era só o caos, sem forma, sem lugar. Ali o Senhor de tudo da escuridão murmurava coisas que não entendia, mesmo quando sonhava, enquanto perto dele esvoaçavam morcegões, em vórtices idiotas, atravessados por clarões. Bailavam como loucos, ao compasso gemente de uma flauta quebrada presa em monstruosa garra, donde brotava aquela onda sem sentido coerente, que ao mesclar-se ao destino, eterna lei lhe narra. Eu sou seu mensageiro, o demônio declarou. E zás! A cabeça do amo com desprezo esmurrou. 23. A miragem. Eu não sei se existiu alguma vez esse mundo perdido e obscuro que flutua no rio do tempo, mas a miúde o vi, envolto numa bruma violeta, brilhando debilmente no fundo de um sonho indistinto. Havia estranhas torres e rios correndo em caprichosos meandros, labirintos de maravilha, abóbadas plenas de luz e céus chamejantes, cruzados por ramagens de árvores, como as que ansiosamente estremecem momentos antes da chegada de uma noite de inverno. Atravessavam-se vastos terrenos pantanosos que levavam a costas desertas espraiando-se, pejadas de juncais, onde aves enormes revoluteavam, enquanto numa ventosa colina havia um povoado antigo, com um campanário branco, cujos repiques vespertinos ainda me soam nos ouvidos. Eu não sei que terra era, e a perguntar eu não me atrevo, sobre quando ou por que estive ou estarei ali. 24. O canal. Algures num sonho há um lugar amaldiçoado, onde altos edifícios desertos se apinham ao longo de um canal sombrio, profundo e estreito, exalando um cheiro pestilento a coisas horrendas arrastadas por oleosas correntes de água. Vielas entre velhos muros que no alto quase se tocam, em ruas que podem ou não conhecer-se desembocam, e um pálido luar derrama o seu brilho espectral sobre longas filas de janelas de escuridão mortal. Não se ouvem sons de passos, aquele débil ruído.
é o da água oleosa deslizando sob as pontes de pedra ao longo das margens do profundo canal, até os confins de algum oceano perdido. E não há ninguém vivo para contar quando levou do mundo argiloso a região do vago sonho que sonhou. 25. São Sapalhão. Cuidado com o carrilhão de São Sapalhão! Ouvi-o eu gritar, enquanto me internava naquelas demenciais vielas que serpenteiam em labirintos sombrios e indistintos, a sul do rio onde os séculos antigos vão sonhar. Era uma figura furtiva, andrajosa a torcer-se, e num repente, cambaleando, vi desvanecer-se. E continuei assim, na noite a mergulhar, até onde surgiam filas de telhados malignos e desdentados. Nenhum livro nos guia sobre o que ali se escondia, e a outro velho ouvi de pronto guinchar: cuidado com o carrilhão de São Sapalhão! E quando, sentindo-me desmaiar, parei e ouvi um terceiro velho de medo grasnar: cuidado com o carrilhão de São Sapalhão! Espantado eu fugi, e de repente eis que vi aparecer o obscuro campanário na minha frente. 26. Os familiares. John Wheatley morava a 1 milha da cidade, lá no alto, onde as colinas começavam a apinhar-se. Ter muito juízo era uma coisa que não podia pensar-se, vendo a forma como deixava arruinar a herdade. Gastava o seu tempo a ler durante todo o santo dia uns livros que num recanto do sótão da casa encontrara, até que rugas esquisitas se lhe marcaram na cara e péssimo aspecto lhe deram, como toda a gente via. Decidimos, quando de noite ele começou a uivar, que seria bem melhor trancá-lo a cadeados. Então, do hospício de Aylesbury vieram 3 empregados que o foram lá procurar. Voltaram sós e espantados. Pilharam-no conversando com 2 seres acocorados que mal ouviram seus passos bem marcados, com enormes asas negras esvoaçando pelo ar. Capítulo 26. O farol do ancião. De Leng, onde se erguem cumes sombrios e desnudos, sob frias estrelas obscuras para os olhares humanos, quando anoitece um facho de luz propaga-se, e distantes seus raios azuis os pastores fazem gemer e orar. Dizem eles, apesar de ninguém ter lá estado, que provém de um farol numa torre de pedra alojado, onde o último ancião vive sozinho e fala com o caos fazendo tambores rufar. A coisa, sussurram eles, usa uma máscara de seda amarela, cujas estranhas pregas parecem ocultar uma face que desta terra não é, ainda que jamais alguém se tenha atrevido a inquirir que traços são aqueles que por baixo se vêm a voltar. Muitos na juventude esse farol buscaram, mas nunca ninguém saberá o que foi que encontraram. 28. Expectativa. Bem, certas coisas emergem em mim, porque não sei o dizer. Uma sensação de inexploradas maravilhas a acontecer, ou um rasgão no muro do horizonte que se abre para mundos onde só os deuses podem viver. É uma esperança vaga, sem alento, como de grandes pompas antigas, o que em parte acalento, ou aventuras selvagens, incorpóreas, plenas de êxtase e livres ainda que ilusórias. Encontro-a em crepúsculos, campanários de povoados em lugares muito antigos, bosques nevoados, ventos do sul, no mar,
colinas de cidades iluminadas, velhos jardins, fogos da lua, canções meio escutadas. E mesmo que só por esse engano tenha valido a pena existir, ninguém conseguirá adivinhar o que ele tentou sugerir. 29. Nostalgia. No anelante resplendor outonal, ano após ano, as aves retomam o voo sobre o deserto oceano, gorjeando e tagarelando na alegria apressada de chegarem à terra que na memória íntima tem guardada. Enormes jardins, em terraços onde botões de flor rebentam em vivos tons, e filas de mangueiras com frutos de delicioso sabor, e alamedas de ramos entrelaçados em abóbada, como num templo sobre amenas veredas. Tudo isto seu vago sonho lhes mostra. Esquadrinham o mar buscando o sinal da antiga linha de costa e a alta cidade branca de torres acasteladas. Mas apenas o vazio das águas é por elas divisado, e assim uma vez mais voltam para trás desencantadas. Entretanto, submersas num abismo por estranhos pólipos infestado, as velhas torres lamentam seu cântico perdido e relembrado. 30. Paisagem de fundo. Nunca pude ligar-me cruamente a coisas novas, pois vi a luz pela primeira vez numa cidade antiga, na qual telhados em confusão desciam desde a minha janela até um singular porto de abrigo, rico em visões. Ruas com portas de entrada entalhadas, cujas velhas bandeiras e pequenas vidraças os raios do sol poente banhavam, e campanários georgianos encimados por agulhas douradas. Eram essas as paisagens que meus sonhos de criança modelavam, tais tesouros, deixados por um tempo não corrompido. Não podem senão fazer-nos desdenhar das quimeras sem sentido, cuja presença de confusa fé se esgueira por mutáveis dias, entre os muros que à terra e ao céu enchem os dias. Cortam as amarras do momento e deixam-me em liberdade, para ficar só e de pé diante da eternidade. 31. O habitante. Era já bem velho nos tempos em que Babilônia ainda era nova. Sabe-se lá quantos anos dormia sob aquele montículo, quando ao fim da demanda as nossas pás encontraram seus blocos de granito e de novo os desenterraram. Havia vastos pavimentos e vestígios de muralhas, e lajes afeiçoadas e estátuas esculpidas de maneira a representar fantásticos seres oriundos daqueles tempos de antanho, muito além da memória que os humanos podem conservar. E foi então que vimos os degraus de pedra que desciam por uma porta obstruída de dolomita coberta de inscrições, até um refúgio negro de uma noite semipterna, onde os signos antigos e segredos primitivos nos ameaçavam. Abrimos uma senda, mas surgimos em louca correria, ao ouvirmos um andar pesado, que lá de baixo subia. 32. Alienação. Em carne e osso nunca para o além pudera passar, pois cada aurora o achava sempre no sítio habitual. Mas o seu espírito todas as noites gostava de vaguear, por abismos e por mundos distantes do dia usual. Tinha visto Yadit e conservara o juízo normal, e voltara da zona de Gorik, sem ter sido tocado, até que numa tranquila noite o espaço foi cruzado, possibilante apelo vindo do vazio sideral. E nessa manhã acordou feito num ancião, e desde aí nada tornou a parecer-lhe igual. Ao seu redor os objetos pairam nebulosos e sem feição. De um plano mais vasto, executores de aparência fantasmal. Família e amigos agora uma gente estranha, são a qual ele se esforça por pertencer em vão. 33. Sereias portuárias.
por cima dos velhos telhados e das agulhas de torres arruinadas. Durante toda a noite as sereias portuárias cantam. Gargantas vindas de portos estranhos, de brancas praias longínquas e de oceanos fabulosos, em coros desirmanados se concertam, uma a outras alheias. Entre si se desconhecem, mas todas, por alguma força obscuramente concentrada, desde inúmeros abismos além da rota do zodíaco, no misterioso zumbido cósmico se fundem. Por entre sonhos sombrios organizam um desfile de formas, sugestões e visões mais sombrias ainda, ecos de vácuos exteriores, de subtis indicações para coisas que nem mesmo elas conseguem definir. E em tal coro sempre captamos, tenuamente misturadas, certas notas que nenhum barco desta terra se deu a emitir. 34. Recaptura. O caminho descia, por uma charneca pouco arborizada e sombria, onde rochas pardas em corcovas do chão se elevavam e umas esquisitas gotas, inquietantes geladas me salpicavam, vindas de invisíveis arroios que aos meus pés serpenteavam. Nem o vento soprava, nem o mais débil ruído me chegava do emaranhado dos arbustos e das estranhas formas das árvores. E nada mais se via em frente, até que no meio do caminho, um monstruoso monte tumular divisei de repente. Os seus flancos escarpados contra o céu se projetavam cobertos de pedra musgosa. Escadas em ruínas feitas de lava, que até a altura pavorosa seus degraus lançavam, tão grandes que pés humanos não os pisavam. Agudo grito soltei, e soube que estrela e que ano primaciais me haviam de novo levado à breve esfera de sonhos terrenais. 35. Estrela vespertina. De um lugar ermo e silencioso a contemplei lá onde o velho bosque, em parte oculta a planície, brilhava no meio de um glorioso crepúsculo, debilmente a princípio, depois a pouco e pouco com mais força. E a noite veio, e o farol ambarino e solitário feriu meus olhos como nunca havia feito. Um astro vespertino, mas 1000 vezes mais espectral nesse silêncio e solidão. Traçou estranhas figuras no ar tremeluzente, meias recordações que sempre em mim tinham estado. Vastas torres e jardins, curiosos céus e mares, de alguma obscura vida, eu nunca soube de onde. E agora compreendo que lá na abóbada celeste, esses raios me chamavam do lar incerto e remoto. 36. Continuidade. Há em certas coisas antigas um vestígio de nebulosa essência, além do peso e forma, um éter sutil, indefinido ligado às leis do tempo e do espaço, um débil, velado signo de sequências que os olhos de fora descobrir não conseguem. Suas cerradas dimensões onde os anos idos se acoitam, só por secretas chaves se devassam. Comovo-me quando os raios do sol ao entardecer alumiam as velhas casas da quinta da frente ao monte, colorindo de vida as formas que perduram de séculos mais reais que este conhecemos. E nessa estranha luz eu sinto que não estou longe dessa massa imutável em que as faces são as épocas. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro e esse é o famoso Os Fungos de Yugoth, o puro suco Lovecraftiano que vocês podem aí, claro, né, uma sequência de sonetos, de poemas, e daí você retira muita coisa Lovecraftiana. E eu queria ler aqui um texto, uma introdução de Nicolau Saião sobre os fungos de
Goth, Lovecraft ou Os Monstros Simulados. 1. Na noite de 16 de março de 1970, conta-nos Agustín Izquierdo, na introdução do volume que a editora Valdemar fez, ele conta uma curiosa procissão constituída por cerca de 150 estudantes, encabeçada por 3 professores, percorreu o bairro de College Hill, em Providence, munidos de tochas e lanternas, isso em 1970, numa homenagem local póstuma, 33 anos após o seu falecimento, ao obscuro, abre aspas, recluso de Rhode Island, H.P. Lovecraft, fecha aspas, e por fim o cortejo deteve-se ao pé da casa afastada em que vida fora a morada do homenageado e procedeu-se à leitura de Os Fungos de Yugoth, num cerimonial que teria sido feito às delícias do seu autor. Então, o que está dizendo aqui foi isso. 150 estudantes em Providence pararam lá na frente da casa onde viveu Lovecraft, 33 anos após sua morte, para ler esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês. Continuando o texto aqui, este cerimonial, já com Lovecraft feito em pó, é um bom sublinhado da simulação que efetivamente sempre foi a vida do autor do horror de Dalwich. Esta era no capítulo da existência através dos livros, das letras, das imaginações mais desvairadas, a que convencionou chamar-se literatura, uma imitação perfeita. H.P. Lovecraft simulava uma vida de mistério, de sonho e de caminhadas por mundos inquietantes, ou francamente sinistros, o que na verdade era tão só uma translação em volta de um mundo pessoal expresso em fatos compreensíveis, de características mais ou menos naturais e cotidianas, em geral penosas, que constituíam o cerne da sua existência de desenquadrado, entre muitas outras, a sua profunda repugnância por répteis e peixes, de tal forma pronunciada que a visão de um exemplar esquartejado num dos últimos o deixara à beira do vômito. A marcada aversão por carnes e a preferência, mesmo a paixão, por bolos e gelados. Oh! Eu vou fazendo algumas pausas aqui, tá, pessoal? Então quer dizer que o nosso pequeno Howard gostava de bolo e gostava de sorvete também. Ó, eu também gosto, mas não muito, eu prefiro as carnes. Semelhante ao carinho que acalentava pelos gatos. Eu, ao contrário, não maltrato, sempre disse aqui, eu não maltrato, porém eu não gosto de gatos. Ele já adorava, né? Basta ler Os Gatos de Ulta, né? Saber-se de que doença rara ele sofria também concorrerá para, com eficácia, poder traçar-se um mapa adequado do complexo e malfadado, apesar de misterioso e exaltante, a mais de um título continente Lovecraft, e de certo nenhum bem lhe teria sido feito a opinião frequentemente emitida por sua mãe, a pobre destrambelhada Suzy Phillips, que vira o marido morrer louco e com o Lovecraft Howard nos 8 anos de idade, que o alertava a miúde para o fato de que, apesar de haver nele um gênio em quantidade e qualidade suficientes, não devia expor-se muito aos olhares da rua, devido à extrema fealdade do seu rosto e à suposta repelência geral do seu aspecto. Olha, gente, abrindo aí mais um parênteses aqui para a fala do narrador. Então quer dizer que a Suzy, que já era destrambelhada, a mãe do Howard Phillips, se até a mãe dele achava ele esquisito demais para sair na rua, feio mesmo, né, devido à sua extrema fealdade do seu rosto e à suposta repelência geral do seu aspecto. Então era um cara que, além de feio, era repelente. Porque tem um seio bonitinho também, né? Tem aquele seio que, puxa, ele é feinho, mas ele é, sabe, simpático, é carismático, né? Esse não, era feio e repelente. Continuando aqui, sendo os fungos
como são em grande parte uma simulação de poesia, vão ao encontro no outro lado do espelho das surpreendentes efabulações engendradas pelo autor, que, diga-se a talhe de foice, nunca viu um livro de sua lavra ser dado a lume em editora profissional, e jamais recebeu em vida, e muitos anos após da sua morte, a menor consideração dos habitantes desses lugares onde, presumivelmente, se fazem as sólidas reputações dos escritores ou dos pretendentes às universidades e às academias de aquém e de além-mar. No que representa ou no que respeita aos fungs, sublinha-se que o acervo a partir do terceiro poema dispersa-se enquanto unidade consequente. De fato, né, gente? O que eu percebi é que foi isso. Seguia uma história, né, do cara que entrou ali numa loja, num sebo, né, e que rouba um livro, e de repente a história ela perde a unidade. E aí continuando a ler aqui. E é isso precisamente que, ao meu ver, faz o seu encanto e acaba por lhe conferir outra significação mais poderosa. Concordo aqui. Acredito também que fugir da historinha contada tornou aqui mais rico. Ao excursionar no mundo a meio caminho entre os sonhos e as encenações, digamos, de cariz cinematográfico experimental, tal como hoje a conhecemos, HPL era um cinéfilo fervoroso, viu, gente? Gostava muito de cinema, além de bolo e sorvete, vocês lembram, né? Posto que o não confessasse a todos. Ele gostava muito de cinema, mas não falava para todo mundo sobre isso. O autor deixa perceber que estaria no seu primeiro intuito, ia singrando numa progressão dentro da qual se passaria de um texto a outro, numa sequência temática lógica e até pautável, que seria como que o diário de uma experiência limite no mundo lírico terrorífico. Gente, eu poderia continuar aqui, mas eu vou parar e vou voltar nessa carta em outra ocasião, mas foram esses os sungos de You Got para que vocês ouvissem em casa aí. Um abração e até a próxima.